E se eu te dissesse que nas profundezas milenares do Antigo Testamento esconde-se uma profecia tão bizarra, tão humilhante, que desafia toda a lógica humana? Imagine um mensageiro divino, um homem de fé inabalável, que foi obrigado a despir-se publicamente, caminhando por suas próprias terras como um prisioneiro despojado. E o mais chocante, esse ato não durou um dia, nem uma semana, mas por 3 longos anos. Quem ousaria exigir tamanha humilhação de um profeta? E mais importante, qual a terrível verdade que esse ato chocante veio revelar? Não é uma lenda, mas um mistério bíblico que poucos ousam sequer mencionar. Prepare-se, pois o livro selado vai desvendar a profecia mais assustadora e incompreensível do Velho Testamento, e você nunca mais verá a obediência da mesma forma. Nossa jornada nos leva ao século 8 a.C., um período de intrigas sombrias e poder em constante disputa no Antigo Oriente Próximo. A poderosa Assíria, um império sanguinário e expansionista, aterrorizava as nações, enquanto Judá, o povo de Deus, gemia sob essa ameaça iminente, em vez de buscar refúgio em seu Criador. Seus líderes, com uma cegueira assustadora, lançavam-se em alianças desesperadas com potências vizinhas. Eles buscavam segurança nos braços do Egito e da Etiópia, reinos que, aos olhos humanos, pareciam invencíveis. Mas essas alianças elas não passavam de uma miragem no deserto, uma teia de ilusões tecida por homens desesperados. Deus, em sua soberania, precisava enviar uma mensagem, não apenas com palavras, mas com um ato performático, tão chocante que jamais seria esquecido. Foi nesse cenário de falsa segurança e desespero iminente que a voz do Senhor irrompeu, alcançando o coração de seu servo leal, o profeta Isaías, filho de Amós. A ordem divina era clara, direta e, para qualquer mente humana, absolutamente irracional. Vai e desata o saco de sobre os teus lombos e tira as sandálias dos teus pés. E Isaías, em um ato de obediência radical, fez exatamente como ordenado. Ele tirou suas vestes de saco, tirou suas sandálias e andou despido e descalço. Mas por quê? Por que um mensageiro de Deus seria exposto a tamanho vexame público? O que essa nudez simbólica, essa humilhação extrema, significava para um povo que já vivia sob o terror da Assíria? Pense por um momento no impacto visceral dessa cena. Isaías, um homem de renome, o porta-voz do Altíssimo, caminhando pelas movimentadas ruas de Jerusalém, ou pelos caminhos empoeirados de sua terra, em um estado de vulnerabilidade total, com pouca ou nenhuma roupa, exposto aos elementos e aos olhares de desprezo. Três anos de exposição contínua, de humilhação pública. Isso não era uma performance teatral, mas uma profecia viva, uma representação brutal, inesquecível do que estava por vir. Mas quem seriam as vítimas dessa vergonha profética? E o que essa visão repugnante tentava gritar para um mundo que se recusava a ouvir? Deus, em sua sabedoria inescrutável, revelou a Isaías o motivo por trás dessa humilhação extrema, desvendando o mistério para as eras futuras. O Senhor disse, assim como meu servo. Isaías andou despido e descalço por 3 anos por sinal e por prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará os cativos do Egito e os exilados da Etiópia, jovens e velhos despido e descalço, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Essa profecia era uma advertência brutal, um espelho implacável do destino que aguardava as nações, nas quais Judá depositava sua esperança. O glorioso Egito, a orgulhosa Etiópia, as grandes potências que deveriam proteger Israel, seriam elas mesmas despojadas, levadas como escravas, sem dignidade, sem honra. A cena de Isaías era um vislumbre do terror real. Era a representação viva da derrota, da escravidão, da vergonha pública que viria
sobre essas nações. Era uma mensagem que rasgava o véu da ilusão. As alianças humanas eram vazias, e a confiança em poderes terrenos seria punida com a mais profunda das humilhações. E assim como a profecia de Isaías foi estranha, humilhante e incompreensível para muitos, sua realização foi inevitável, implacável. O Egito e a Etiópia, as falsas esperanças de Judá, caíram perante a máquina de guerra síria, exatamente como predito. A história de Isaías andando no transcende. A bizarria do ato em si é um lembrete vívido de que Deus usa métodos radicais para transmitir suas verdades mais urgentes. É uma lição dolorosa sobre a futilidade de confiar em alianças humanas em detrimento da dependência divina. E é, acima de tudo, um testemunho da obediência radical de um homem que se dispôs a ser a própria mensagem de Deus, por mais assustadora e humilhante que ela fosse. A verdadeira segurança, nos revela essa profecia, não reside em exércitos ou tratados, mas na soberania inabalável de Deus. Essa é a profundidade que o livro selado se propõe a desvendar em cada vídeo. Você se chocou? Essa revelação abalou suas percepções? Então, não deixe que outros mistérios da Bíblia permaneçam selados em suas páginas. Deixe seu like, comente qual outra história bíblica você quer ver desvendada em nosso próximo vídeo. E o mais importante, inscreva-se no livro selado para não perder nenhuma das nossas revelações mais fascinantes. Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade na jornada de desvendar o que ninguém te contou sobre as Escrituras Sagradas. Cada clique, cada comentário, cada inscrição nos ajuda a abrir mais um capítulo